em João, capítulo de número 4. Mateus, Marcos, Lucas, você vai encontrar o Evangelho segundo João, capítulo de número 4. E aí você vai até o versículo de número 23. E nós vamos ler dois versículos aí, o de 23 e o 24. João capítulo 4, 23 e 24 diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A contextualização desse acontecimento aí, fazer uma síntese do que aconteceu, é exatamente aquele encontro que Jesus tem com a mulher samaritana. Mas no Velho Testamento, Deus tinha escolhido o Templo de Jerusalém como o único lugar de adoração, para impedir que os israelitas se misturassem ou tivessem uma mistura de adoração com outros deuses que não o verdadeiro Deus. Quando a gente abre a Bíblia em Deuteronômio 12, do versículos 4 a 7, a gente vai prestar essa atenção e ver que lá está escrito que o próprio Deus deixou essa orientação para que os sacerdotes pudessem estar instruindo o povo, e os judeus aprendiam então as coisas de Deus naquele local de adoração, onde ofereciam sacrifícios conforme está nas Escrituras Sagradas. É lógico que a gente entende que não vai ser dessa maneira hoje, porque Deus muda a forma e os locais. Porém, Jesus vai encontrar com essa samaritana, ele vai afirmar que a localização não tem tanta importância quanto a atitude daqueles que estão prestando adoração, a atitude dos adoradores. Jesus se encontra com ela para deixar isso bem nítido. Esse é o ensinamento que a gente começa a convergir para o entendimento. Então, tanto os judeus quanto os samaritanos, eles tinham perdido esse foco. Eles acreditavam muito mais na importância de cerimônias, de liturgias, a importância de ter um lugar onde as pessoas pudessem se reunir e, através de todo um quesito religioso, prestar adoração, esse culto a Deus. Mas não estavam mais ligando para a importância, ou dando importância ao estado emocional psíquico, não mais à intimidade de espírito com Deus. Então Jesus chega para essa samaritana e vai dizer: não vai ser lá em Jerusalém nem no monte, né? Não é no monte que Deus liberou a bênção, não vai ser nesses locais, mas o pensamento não é esse. Você precisa agora atrair a Deus de uma outra maneira, estar voltado como era do início, porque vocês são o próprio templo do Espírito Santo, e o que era naquele momento, vocês acabaram se perdendo durante o tempo e valorizaram mais as estruturas e as coisas do que o próprio relacionamento com Deus. Então, o pensamento de muitos naquele tempo, que não é diferente de hoje, é que se cumprisse rituais religiosos e estava tudo bem com Deus, a ponto de Isaías profetizar e dizer: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está muito distante de mim. E Jesus chama esse povo, aqueles sacerdotes, aqueles homens religiosos da época, de hipócrita, referenciando Isaías, dizendo que eles não estavam realmente dispostos a adorar ao Senhor de verdade.
Então Jesus chega e diz assim: é necessário que vocês estejam adorando corretamente e com sinceridade, com fé e sinceridade, porque agora não é somente o templo físico, vocês vão receber o Espírito Santo e aonde vocês estiverem, aí sim vai se ter adoração. Se o Espírito Santo habitar dentro de vós, aonde vocês estiverem, vai ser um lugar de adoração, porque o próprio Espírito está com vocês. Glória a Deus por isso. Então a adoração agora tinha se tornado naquela época, e também não é diferente quando a gente olha para hoje, algo que é mais um ritual religioso para cumprimento de algum rito ou para o cumprimento de alguma liturgia, mas deixando os quesitos mais importantes de lado, que era ter um estilo de vida, que a adoração é um estilo de vida, hábitos e atitudes diante de um Deus que cremos. A adoração, na realidade, é o nosso caminhar diário com Deus em demonstração de que nós servimos a esse Deus através dos nossos hábitos, daquilo que nós fazemos. Então, tudo que vem na nossa mente, nós pensamos e colocamos em prática em um determinado período de tempo, vai se tornar um hábito. Primeiro vem um pensamento, depois desse pensamento, a gente vai fazer com que haja práticas. Essas práticas, essas ações, repetidamente, elas se tornam hábitos. E é esse hábito que Deus quer que a gente tenha, um hábito verdadeiro, um hábito de comunhão, de intimidade com o Espírito dele. E a própria palavra nesse texto vai dizer que Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Deus não está precisando de adoração. Deixa claro para vocês isso. Deus não está precisando da nossa adoração. Ele já tem toda a criação para poder adorar. Ele tem anjos o adorando 24 horas sem parar. Se a gente pode enumerar o tempo dessa maneira, nosso tempo é diferente do tempo de Deus, a gente sabe disso. Mas imagine que Deus criou todo o universo e esse universo está exalando, esse universo está exaltando os anjos e tudo que Ele tem criado está louvando a Ele, com sons inclusive. Então Ele não precisa da minha e da sua adoração, porém Ele quer que nós o adoremos com sinceridade e fé. Ele se alegra, o coração de Deus, Ele vai ficar alegre quando a gente entende isso e a gente se junta com toda a criação, sendo aqueles seres, aqueles personagens no qual Ele entregou a Jesus para poder amar e se relacionar. Então Deus criou a mim e a você para ser verdadeiros adoradores. Quando a gente compreende isso, então a gente entra no sentido ou no propósito original de toda a criação em relação à humanidade, e quando colocamos isso em prática, nós vamos dizer realmente qual é o Deus que a gente serve. Se não serve a Deus, vai servir um outro tipo de Deus, seja o dinheiro, seja as próprias vontades, as próprias paixões, tudo aquilo que a gente demonstra com o nosso comportamento, a gente está testemunhando o Deus que a gente serve. Então a adoração, ela é um estilo de vida, ela sempre foi um estilo de vida, e Jesus vem centralizar isso, porque eles acreditavam que a reunião que eles faziam nos templos ou nas sinagogas, e tinha toda uma liturgia, dízimo, ofertas, sacrifícios de animais e músicas, limpeza, isso era adoração. Mas Jesus está dizendo: vocês estão realmente fazendo tudo certinho conforme as regras da religião, mas o coração de vocês está longe, o pensamento já não está nem mais nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Pai de vocês. Precisa agora voltar para a origem da adoração. É muito mais do que a gente cantar louvores ou tocar instrumentos musicais no culto. A adoração é muito mais do que isso, porque muitas pessoas pensam que adorar é no momento que a gente pega o louvor ou entoa louvor ao Senhor. E muitos ainda dizem: vamos fazer uma adoração. É claro que o louvor faz parte da adoração, mas não é somente o louvor que é adoração. O louvor é uma ponta do iceberg em relação à adoração. A adoração é mais do que isso. A adoração, ela é um relacionamento de intimidade, conforme está escrito em Salmos 25:14
e é naquele momento que Deus vai falando os segredos dele para a gente, e vai contando as coisas em oculto. É naquele momento que Deus vai se relacionando, e a gente vai se relacionando, se envolvendo com Ele, e daqui a pouco a gente faz parte dessa essência maravilhosa, poderosa, transformadora, universal de Deus, eterna de Deus, quando a gente se envolve com o Espírito dele, e Ele e nós agora nos tornamos um só, e a gente vai descobrindo as profundezas, as grandezas da palavra de Deus, e vamos crescendo na graça, no conhecimento através dessa palavra, e esse processo de intimidade, de relacionamento, que é a adoração. Oh, glória! Abra aí no Salmo 25, 14, para a gente ver isso. Salmo 25, 14 diz assim: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer sua aliança. Adoração, então, é um relacionamento de temor e obediência a Deus. Isso é adoração. Adoração é nós estarmos próximos de Deus e estabelecermos um relacionamento mais profundo com Ele. Deus nos criou para sermos seres relacionais. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. O motivo principal da criação é um relacionamento com o ser humano. Deus não tinha necessidade de criar o ser humano, porque Ele já tinha adoração o tempo todo. Mas Ele queria algo a mais para poder o adorar. Não porque Ele fosse egoísta, mas porque no processo de toda a criação do universo, Ele estabeleceu dessa maneira pela soberania dEle. E nos deu o privilégio de podermos fazer parte desse processo de adoração. Uma vez como criaturas, mas agora não mais como criaturas, mas como filhos, para estar adorando a Ele para sempre e eternamente. Amém. Então nós não podemos oferecer um culto apenas na forma, no formato. Nós precisamos oferecer um culto e cultuar a esse Deus maravilhoso com aproximação, ou em aproximação a Ele, o único e verdadeiro Deus. É esse todo o contexto dessa palavra que a gente leu. A ponto de Jesus chegar para a samaritana e dizer assim: se eu tivesse que ficar de algum lado, é claro que eu ia ficar do lado dos judeus, porque nós conhecemos a Deus. Vocês falam daquilo que não conhecem, mas nós falamos daquilo que conhecemos. Conhecer é intimidade. Se eu fosse ficar de algum lado, é lógico, eu ia dizer que é lá em Jerusalém que tem que ser o local de adoração. Mas eu não quero entrar nesse mérito, porque eu vou liberar daqui a uns dias o Espírito Santo que vai habitar em cada um de vós. Então, aonde vocês estiverem, vocês vão ser e serão o santuário desse Espírito, o templo de Deus. E qualquer lugar, seja lá, seja aqui, seja acolá, é um local de prestar culto e de adorar. A adoração vai acontecer de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra adorar, biblicamente falando, significa reverenciar e servir. Repete comigo: reverenciar e servir. Quando a gente vai buscar no hebraico e no grego, essas duas palavras se destacam falando ou sendo sinônimo de adoração, adoração bíblica. É claro que quando a gente abre o dicionário vai ter uma gama de palavras, de significados, mas biblicamente seria reverenciar e servir. Esse reverenciar, a gente se lembra que toda reverência é uma honra, é um respeito, é uma inclinação, é curvar-se diante de um poder, é dobrar-se, ajoelhar-se, prostrar-se. Mas essa reverência, nesse quesito, com esse texto, está falando sobre humilhação e submissão. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos
exaltará. Reverência no sentido de se submeter àquilo que Deus quer. Fazer com que aconteça de acordo com aquilo que Ele determinou. Então a gente entende que adorar é se prostrar, biblicamente falando. E a resposta mais correta para se prostrar seria duas palavras: humilhar e submeter. Não vai existir adoração em orgulho. Não vai existir adoração sem querer se submeter àquilo que Deus tem nos ensinado, tem falado e requer. Só vai existir a verdadeira adoração para um coração humilde. Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Para que nós possamos adorar em espírito e verdade, precisamos nos submeter à palavra, estar submissos à vontade dEle, fazer o que Ele quer, não o que a gente pensa, que a gente acha, o que a gente entende. Nada para a gente vai ter valor se não for de acordo com aquilo que Deus já escreveu e determinou. Muitas vezes a gente ouve pessoas falar assim, mas não acredito exatamente dessa maneira, eu interpreto diferente. Aí que é o equívoco para o erro, porque é um sinal de soberba, um sinal de orgulho, de altivez, porque o que está escrito na Bíblia é exatamente aquilo que Deus quer para mim, para você e para todos os seres humanos. Isso é sinal de humilhação diante da palavra, acreditando e aceitando que ela é a verdade e Cristo é a verdade. Então a submissão à vontade de Deus faz com que haja adoração aonde estivermos. Muitas pessoas não têm adorado a Deus em espírito e em verdade. Elas se reúnem, elas prestam culto, mas o coração está longe, como o próprio Cristo falou. Por isso que nesse momento Deus está nos explicando isso, nos ensinando para que a gente possa se alinhar a um espírito de adorador verdadeiro, como o próprio Jesus estava ensinando para aquela mulher samaritana e trouxe realmente o foco para aquilo que precisa. Mas a palavra adorar também significa servir. E servir é cuidar, é ajudar, é auxiliar, é ministrar. Ministrar inclusive louvores, ministrar a palavra, ensinar essa palavra, é cuidar das pessoas, é cuidar da família. Ninguém diz que é um adorador e deixa a família de lado. Não existe isso. Então não tem como nós servirmos a Deus e o adorar, esquecendo das outras pessoas, das obras missionárias, de realizar aquilo que Deus escreveu e quer que aconteça para mim e para a sua vida. Esquecer os missionários no campo em missões, deixar eles passarem necessidades. Não tem como ser um verdadeiro adorador dando as costas para um necessitado. Não tem como ser adorador se nós não servirmos na casa de Deus. Não tem como sermos adoradores se não servirmos no reino e cheio de alegria. A adoração também é o serviço. E esse serviço, quando a gente puxa no dicionário, a gente vai entender que é trabalhar. Por isso que diz assim, vai ter com a formiga, preguiçoso. Ociosidade não é de Deus. As pessoas querem ficar cheias de bens e riquezas, de posses, para não trabalhar. E isso não é adoração ao Deus verdadeiro. Pode ser até uma adoração a Mamon, mas não ao Deus único e verdadeiro. Deus quer que cada um de nós trabalhemos. É da vontade de Deus que o adoremos trabalhando. Seja na faculdade, seja no comércio, seja em casa, seja na igreja local, seja realizando a obra dele, seja como uma profissão, porque ali nós estaremos testemunhando esse Jesus maravilhoso que servimos, e através das nossas vidas as pessoas vão ver o qual Deus nós servimos e a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Então o trabalho não somente dignifica o homem, mas glorifica o nome do Senhor. Por isso que quando Deus coloca Adão, Ele fala que Adão deveria
trabalhar. E Adão começa trabalhando, coloca nome em todos os animais. Adão cultiva o jardim. Ele não fica ocioso, preguiçoso, sem fazer nada. Então você que está desempregado e começar a adorar o Senhor, a porta de emprego já abriu. Porque o que mais Deus quer é te colocar no emprego para você poder testemunhar dessa adoração para Ele. É só o entendimento e aí as coisas acontecem. Amém? O que seria então esse trabalho no sentido de serviço? Quando a gente pega a palavra trabalho, a gente percebe que existe uma batalha diária, batalha espiritual, é uma ocupação, é um empenho, um esforço, uma entrega total. Porque quando a gente lê Marcos 12:30, vai dizer que nós precisamos adorar, ou melhor, amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Então é entrega total. Servir também é movimentar-se. Uma dedicação com movimento. Deus quer que a gente se mova, que a gente possa estar em movimento, para que Ele possa operar a mudança. A adoração é um processo de mudança contínua na vida do crente, de glória em glória até a consumação do século. Adoração é reverência, que a gente falou sobre humilhação e submissão. Também é serviço relacionado com trabalho, dedicação e movimento. O quanto a gente tem se humilhado na presença de Deus, investido tempo para estar com Deus, de conhecer as coisas e as profundezas de Deus, de estudar as Escrituras Sagradas, de ouvir as Escrituras Sagradas, de refletir nos princípios de Deus, de entender aquilo que está escrito e colocar em prática. Quanto tempo nós temos nos dedicado ou nos esforçado, ou feito o melhor quando se fala que é para o reino de Deus. E quanto tempo a gente tem parado conosco mesmo nas redes sociais, quem sabe, na frente de uma TV, na frente de uma tela de cinema, ou fazendo coisas para a gente mesmo, uma dedicação para nós, mas esquecemos de nos dedicar às coisas que são do Senhor. Deus tem um chamado para cada um e a gente precisa colocar ele em prática para poder o adorar com a nossa vida, e isso é adorar em espírito e em verdade. Enquanto a humildade e a dedicação são expressões cristãs para adorar a Deus, a obediência à palavra de Deus e as ações demonstram o nível da nossa adoração. Vou repetir. Enquanto a humildade e a dedicação são expressões cristãs para adorar a Deus, as nossas ações demonstram o nível da nossa adoração. Quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, que está relacionado com o cumprimento de princípios bíblicos. Cumprir princípios bíblicos. Como é que nós vamos cumprir princípios bíblicos se nós não conhecemos os princípios? E que princípios são esses? Só vou saber se eu ler as Escrituras Sagradas. Leia os Evangelhos. Ouça o Novo Testamento. Aprenda a Bíblia. Saiba, domine ela, que é a palavra de Deus. O cumprimento dos princípios bíblicos é necessário para que nós possamos adorar. A gente só vai praticar aquilo que a gente sabe. Se a gente não conhece, não tem como colocar em prática. Então a execução desses mandamentos é necessário a gente conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A adoração é muito mais do que estudo e ensino da palavra. Ela é um relacionamento, como eu falei. Mas para se relacionar é necessário conhecer. Ninguém vai ter intimidade com outra pessoa se não conhecer o que ela gosta, o que ela quer, o que ela deseja.
Ninguém pode ter uma intimidade profunda, dizer que conhece o outro realmente, se não souber, através da comunicação, coisas inerentes à vida da outra pessoa. E como nós vamos conhecer esse Deus, dedicando tempo em oração, investindo tempo, estudando as Escrituras Sagradas? É aí que ele vai dizer e vai ter o caráter dele. Essas ações é colocar em prática os ensinamentos bíblicos. E essas ações vão demonstrar o quanto nós temos intimidade com esse Deus. Qual é o nível da minha e da sua adoração? Vai depender das nossas práticas. Conheceremos a árvore pelo fruto. E o fruto nada mais é do que colocar em prática, em ação, aquilo que nós entendemos que são princípios de Deus. Estamos cheios de Deus, então agora nós que somos salvos colocaremos em prática aquilo que aprendemos e que vivemos com Ele. Isso é adoração. Amém? Então Deus está nos convidando para o adorar em verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em espírito, porque ninguém vai ter revelação de Deus, ninguém vai conhecer a Deus se não tiver com o Espírito Santo dele. E para se ter o Espírito Santo dele, é necessário fazer uma aliança com Cristo Jesus. E para manter o relacionamento com Cristo Jesus, é necessário se separar das coisas do mundo. E para se separar das coisas do mundo, tem que ter tempo com Ele. E tempo com Ele é santidade. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Simples. A Bíblia é simples. A gente que às vezes complica e faz um bocado de coisa. E aí eles estavam fazendo um bocado de coisa mesmo. Campanhas, eventos, sacrifícios intermináveis, vendendo coisas, indulgências, dando um jeitinho para tirar a suficiência de Cristo, colocando outras coisas para dar alguma possibilidade de salvação, retirando Jesus do centro e fazendo com que essa adoração agora não fosse mais cristocêntrica. Então o próprio Deus envia Jesus para poder alinhar e atrair a humanidade novamente para esse relacionamento que tinha sido quebrado quando o pecado entrou no Éden. E nesses dias, Deus está procurando. Deus está procurando porque Ele não acha? Não. Ele está procurando porque Ele perdeu? Não. Aí está dizendo que Ele está olhando e aguardando que as pessoas que já têm aliança com Cristo Jesus manifestem a reverência, o serviço, dediquem culto, ofereçam aquilo que tem de melhor a Ele, com sinceridade e com fé, para que nesse processo de relacionamento haja uma fusão, uma união entre nós humanos e Ele, Deus. A essência do ser humano está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos fez, Deus, a imagem e a semelhança de Cristo. Nesse tempo veremos em parte, mas um dia veremos face a face. Nesse tempo ainda é distorcido, mas podemos transitar
para aquilo que é eterno e verdadeiro para sempre. Lembrando que nós não estamos aqui somente para um dia estarmos lá na eternidade em glória com Cristo. Aqui faz parte de lá. É um processo, um tempo físico e um tempo somente em espírito. Então nossa vida, ela não está dividida em dois momentos. Ela é um momento só que nós estamos transitando para lá. Vimos de lá em espírito e retornaremos para lá. E isso é adoração. Amém? Então eu quero te convidar nesse momento para a gente poder ceiar e adorar a Ele com as nossas práticas, com os nossos comportamentos, com a nossa fala, com a nossa maneira de se comportar, de falar, de agir, de se vestir, o nosso linguajar, a nossa maneira de servir, de amar, a nossa maneira de se prostrar diante dele, mas com a mente conectada ao único e verdadeiro Deus. Não mais vir para o culto como algo obrigatório, mas algo prazeroso. Um momento de relacionamento em comunhão com o corpo de Cristo, para a glória e louvor do nome do Senhor. E lá nos nossos lares, em nosso tempo, no lugar secreto, com Ele em intimidade, individual ou coletivo. Ter o culto também no lar. Fazer o culto no lar, fazer o culto na igreja. Fazer parte do culto, fazer parte do corpo de Cristo. Cultuarmos a Ele. E isso somente aquele que é espiritual. E para ser espiritual precisamos receber o Espírito Santo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que andou meio desviado dos propósitos, você que entendeu a palavra e precisa retomar essa aliança para estar em espírito, é essa verdade que eu te apresento. A palavra é a verdade. Que Deus